Sente-se, por favor, querido, abre a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, onde estamos meditando no capítulo 13. É um texto tão poderoso, tão precioso, que seria um desperdício a gente passar rapidamente por esse texto de forma descuidada. Um texto muito profundo, muito aplicativo. É o texto que Paulo usa para mostrar a cura para todos os problemas dessa igreja. Muitos problemas, muitas situações complicadas, e o amor é a cura para tudo. E Paulo toma esse texto dos dons espirituais, principalmente porque é uma igreja que tem uma espiritualidade muito esquisita, muito invertida, e Paulo então toma esse texto para falar do amor que está acima de todos os dons, e como o amor é a cura para os relacionamentos, para todos os problemas que essa igreja tem. Então 1 Coríntios 13 começa com Paulo falando nos 3 primeiros versículos sobre a supremacia do amor, ok? Sobre os dons espirituais. O amor é maior, infinitamente maior do que todos os dons espirituais, e ele deve ser o ponto que norteia e que inspira todos os dons. Depois Paulo vai falar no versículo 4 que Paulo define o amor positivamente. Ele diz o que o amor é, ok? Depois no capítulo 13, versículo 4 ao 6, Paulo vai dizer o que o amor não é. Então Paulo define o amor negativamente, ele mostra o que o amor não é. E é importante isso porque isso vai confrontar exatamente as atitudes que os coríntios estão tendo dentro da igreja, em relação até mesmo ao apóstolo Paulo. E hoje eu quero ver com você a definição novamente. Ele volta a definir positivamente o amor, ok? Versículo 7 em diante. E aí no versículo 8 ao 13 ele vai falar da eternidade do amor e a transitoriedade dos dons. E eu quero ver se eu alcanço chegar nesse momento aí, nessa parte do texto com vocês, ok? Ainda essa noite. Então, versículo 7 do nosso texto. Isso, deixa eu localizar aqui. Ok, vamos lá? Ele vai dizer no versículo final do versículo 6 que o amor não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então ele acabou de falar do que o amor não é. Isso é, o amor não é invejoso, ele não se vangloria, ele não é orgulhoso, ele não maltrata, ele não busca seus próprios interesses, ele não se ira, ele não é rancoroso, ele não se alegra com a injustiça, e aí ele afirma, mas ele se alegra com a verdade, e ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nesse versículo aí, 7, tem novamente a ideia do primeiro, tudo sofre, como o último, tudo suporta, ok? E o centro de tudo é que ele crê e espera, são quase sinônimos, tudo sofre, tudo suporta. Depois outro, quase um sinônimo, tudo crê e tudo espera. Então o amor, meus irmãos, ele vai dizer, no final do versículo 6, que ele se alegra na verdade, ao mesmo tempo que ele não se alegra com a injustiça, ele não tem prazer na injustiça, ele tem prazer na verdade. Então o amor, ele tem prazer no avanço do reino de Deus. Se há uma verdade absoluta, é a palavra de Deus. Se há uma verdade que impera sobre tudo, é a verdade de Deus, porque toda verdade é verdade de Deus, como Agostinho vai dizer, ok? Então toda verdade é verdade
O amor, ele não encobre o erro, ok? Ele não se alegra com a injustiça. Muitas vezes, e aqui como nós falamos, a gente precisa lembrar sobre essa questão de definir o amor. E é bonito porque Paulo faz isso no nosso texto. E a gente às vezes acha que amor é cobrir o erro de alguém que a gente ama. Não, alguém que eu amo quer fazer uma coisa errada, ou está fazendo alguma coisa errada. Amar então é passar a mão sobre a cabeça daquela pessoa. É justamente o contrário. Amor, meus irmãos, é expor a verdade. Amor, ele se alegra com a verdade. Não é falta de amor quando você puxa a orelha de alguém. Pelo contrário, você está demonstrando amor, como as Escrituras dizem que o pai disciplina ao filho que ama e repreende a todo aquele que quer bem. Então, disciplinar aquele que ama é uma expressão do amor. Mas às vezes na nossa cultura as pessoas acham que amar é passar a mão, é fechar os olhos e achar que não, fulano de tal está fazendo isso errado, mas está tudo bem, eu não vou criar problemas com isso, eu não vou criar um atrito com isso. Isso, irmãos, não é amor. O amor, ele fala a verdade. O amor não suprime a verdade. Lembra do texto de Efésios? Seguindo ou falando a verdade em amor. O amor, ele não diminui a verdade. E a verdade não anula o amor. Ok? São duas coisas que andam junto. Quem ama, com todo amor, vai dizer a verdade para aquela pessoa. A quem ama, ok? O amor não se alegra na injustiça, mas ele se alegra, ele tem prazer na verdade, ainda que seja para corrigir aquele a quem ama. Então, quando você se priva de corrigir alguém que você ama, você está fazendo um grande mal para aquela pessoa. A gente estava hoje de manhã meditando naquele texto de Lamentações, no devocional da pastora, e ela estava lendo o texto, e o texto mostra que os falsos profetas, eles, no lugar de trazer a verdade e trazer a disciplina e denunciar o erro, eles fizeram um grande mal, porque eles encobriram o erro. O povo de Israel estava na direção errada e eles encobriram aquilo que foi a ruína da nação de Israel. Então, quando você ama e você diz a verdade, você está protegendo essa pessoa, você está abençoando a vida dessa pessoa, porque você está falando a verdade em amor, mas falando a verdade. Depois o texto vem com essas 4 expressões de totalidade. O amor tudo sofre, e lá a última ideia de totalidade é que o amor tudo suporta. Então vou pegar essas duas e deixar as duas no meio para fazer o quiasmo certinho. Então o amor tudo sofre. Essa palavra sofrer aqui é a palavra telhado, ou uma cobertura de uma casa, da ideia mesmo de um telhado. O amor ele tudo suporta. O amor é uma proteção, o amor é uma cobertura, o amor é um abrigo. Não há nada que o amor não consiga enfrentar em santidade. Essa é a ideia do texto. O amor é essa cobertura, esse abrigo. A pessoa que ama é uma proteção, é um abrigo para aquele que está sofrendo. Quando você começa a tempestade, então as pessoas normalmente elas correm para um lugar onde tem um abrigo. Isso é o amor. O amor é aquele que abriga o outro, é aquele que acolhe, é aquele que serve de proteção para a vida do outro. O amor sofre em tudo o que é justo para proteger o amado.
Porque o amor também não suporta a imoralidade. Você não viu aí no seu texto? Olha o texto sagrado. O mesmo texto que está dizendo que o amor tudo sofre e que o amor tudo suporta, é o mesmo texto que diz que o amor não suporta a imoralidade, a indecência. Ou, essa palavra, como nós vimos, ela tem duas ideias. A primeira ideia é da imoralidade, que o amor não suporta a imoralidade. Realmente, essa ideia da imoralidade está nessa palavra. O amor não é impuro, o amor não suporta nada que é sujo, que é imoral, que é impuro. Mas, ao mesmo tempo, essa palavra tem um indicativo de violência. Então, o amor não suporta essa violência, esse ser maltratado, ok? O ser maltratado. Então, veja, existe aqui uma ideia que o amor, ele não aceita esse tipo de atitude. E a gente tem isso muito na nossa cultura. É só você ouvir essas músicas de sofrência aí, esses forró, essas músicas de sofrência, esse sertanejo. É uma coisa horrível. Não, eu estou sofrendo de amor porque o outro me deixou, a outra me deixou, e foi com outros lá, foi com outras lá, depois voltou para mim. O amor não suporta isso. Porque o amor não suporta a imoralidade. Porque Deus é santo. E sem santificação, ninguém verá Deus. Olha aí, está vendo? A gente tem que ter cuidado quando a gente usa a Bíblia. Porque a gente precisa olhar o todo, ok? A gente precisa olhar o todo. Então, quando a Bíblia fala do amor, tudo suporta, o amor suporta tudo em santidade. O amor suporta tudo em verdade. O amor não suporta a mentira. O amor não suporta a violência, ok? A mulher está apanhando do homem. O amor não suporta isso. Ah, não, ele me ama muito, mas às vezes ele é violento. Não. Essa sua ideia de amor não é bíblica, porque o amor não é violento. O amor não é violento. Ah, não, ele é um bom pai, mas ele espancador. Às vezes ele... Não, você está errado. Ok? Ah, não, o fulano é apaixonado pela esposa, mas ele trai a esposa com outras mulheres. De jeito nenhum. De jeito nenhum isso. Ok? O amor jamais faria isso. O amor jamais trai. O amor jamais espanca. O amor jamais humilha. Jamais. Isso não é amor. Isso é uma coisa, isso é um sentimento de possessão, de ser dono do outro. Isso não tem absolutamente nada a ver com amor. Essa é a ideia de amor que o mundo, que a cultura tem. Mas esse não é o amor bíblico. O amor de Deus não suporta a indecência, a imoralidade. O amor de Deus não suporta a violência. Então, pastor, então o que a gente faz no caso da imoralidade? Olha, há perdão, mas você não pisa na bola de novo, não. Porque essa coisa de você, não, eu amo o meu marido, eu amo a minha esposa, mas ele vive e me trai. Isso não é amor. O amor não aceita isso. Você tem uma paixão, uma patologia por essa pessoa. Isso não é amor. A mulher está apanhando do marido, está apanhando do marido. Irmão, sabe o que você tem que fazer? Ir na delegacia. Isso não é amor. Pelo contrário, você está arriscando a sua vida, a vida dos seus filhos, na mão de um homem louco e violento. Ele precisa de cadeia. O que ele faz é um crime. E a gente não pode aceitar isso. Está para além de ser um pecado, isso é um crime. Um homem que bate na mulher, isso é um crime. Isso não pode ser aceitável. O mundo não aceita, porque a igreja não aceita um negócio desse. Então tem muita ideia dentro das igrejas evangélicas que está completamente contrária às escrituras sagradas. O amor tudo suporta, mas ele suporta tudo dentro da santidade e da verdade. Porque o amor odeia a injustiça e jamais aceita a imoralidade e a violência. Jamais. Então, o amor de Deus,
Ele tem esses parâmetros, e a gente precisa olhar para dentro da gente mesmo e colocar as nossas vidas dentro desse parâmetro. E lembrar que aquilo que está na cultura não é amor, muitas vezes, no que diz o texto sagrado. Ok? Eu vi pessoas, já vi pastores falando para mulheres, irmãs da igreja, suporta, irmã, suporta. E o marido traindo, batendo, quase matou a mulher e os filhos. Quase foi por pouco. E o pastor vai dizer, não, você tem que suportar, você tem que suportar. Não. Isso não é bíblico. Esse homem está, na realidade, ele não está dando um conselho bíblico, está dando um conselho de acordo com o machismo que ele aprendeu e aquilo que a cultura muitas vezes está dizendo. Então a gente tem que ter muito cuidado com esses textos assim, totalitários, porque essa ideia de totalização que o texto nos dá, ele tem as suas reservas também, ok? Então o amor tudo sofre, isso é, o amor é um abrigo para aquele a quem ama. Aquele que ama é um abrigo na dor e no sofrimento. É exatamente isso que deveria acontecer na ceia do Senhor, os irmãos pobres serem acolhidos pelos outros irmãos, principalmente pelos irmãos ricos. Veja que a característica do amor está em oposição às divisões encontradas na igreja de Corinto. O amor que acolhe, que abriga, que ajuda, que apoia, mas o amor que suporta, que fica. Essa palavra suportar quer dizer ficar ao lado, permanecer até o fim, perseverar nas angústias e desgraças, sofrer brava e calmamente maltratos por causa de Cristo. Quem ama, irmãos, não vai embora. É exatamente isso aqui que Deus está dizendo. Quem ama fica ao lado. Quem ama é fiel. Quem ama não abandona, mesmo que as coisas fiquem difíceis, ou por causa de doenças, tragédias, intensos sofrimentos. Ao contrário, permanece até o fim ao lado da pessoa amada, sendo um abrigo, uma proteção, um refúgio para aquele a quem ama. Isso é amor. Isso é amor. O amor não vai embora. Fulano de tal ama tanto, mas foi embora. Não. Se ele amasse, ficava. Está tudo caindo. Quem ama, fica. Está tudo indo contrário. Quem ama, fica. O amor é fiel. Onde há infidelidade, não há amor. E é isso que Paulo está dizendo. Agora você imagina uma igreja assim, que é um abrigo para as pessoas. As pessoas sabem que podem chegar na igreja e que podem ser abrigadas no amor que temos uns pelos outros. Uma igreja onde todos nós somos um abrigo para o nosso irmão que está sofrendo, que suportamos, ficamos ao lado, orando, apoiando, intercedendo nas lutas, nos lutos, nas dores. Isso é uma igreja que ama. É uma igreja onde a gente pertence, onde a gente permanece. E hoje isso tem ficado cada vez mais difícil, porque as pessoas não querem permanecer, elas não querem suportar. Olha, aconteceu qualquer coisa, não, eu vou embora, eu vou para outra igreja. E assim as pessoas estão transitando de igreja em igreja. Elas não são fiéis, elas não permanecem. Não, e a igreja aqui começou a ter um problema, eu saio daqui, eu vou para outra igreja. Isso é falta de amor, porque se você ama, você permanece. Quando a igreja está bem, avançando, florindo, mas no dia das tempestades que aquela igreja está passando, você permanece junto para ver aquela igreja ser curada e restaurada. Isso é amor. Eu quero dizer, irmãos, que isso está cada vez mais raro. Isso está cada vez mais raro. Eu louvo a Deus, porque aqui na igreja nós temos a maioria dos irmãos que são fiéis, que permanecem na chuva, no calor, nas lutas, nos problemas, nas bênçãos, nas dificuldades. A maioria dos irmãos aqui
São assim. Louvado. E eu quero dizer para vocês, é raro. Isso está cada vez mais raro nas igrejas. Irmãos que estão lá e permanecem. Cada vez mais raro. O que acontece? As pessoas elas vão saindo. Atrás, aonde está a igreja da moda agora? Aí tem esse negócio, onde está a igreja da moda? Aí corre para lá. E vão fazendo assim. E aí vão pulando de igreja em igreja. Meus irmãos, isso é muito triste. Você não tem relacionamentos, você não tem amizades profundas dentro da igreja, porque você não ama as pessoas daquela igreja. E agora vamos ver, tudo crê e tudo espera. Olha que interessante, essas duas palavras, o crê e o espera, elas se repetem lá no versículo 13, no último versículo desse capítulo. Agora permanece a fé, crê, a esperança, espera e o amor. Uma decisão, amor. Veja, essas duas palavras, elas se repetem no final do versículo do capítulo, no versículo 13, ok? Então nós temos aqui a ideia de que crer e esperar estão entre o sofrimento, ok? Tudo sofre e tudo suporta. Crer e esperar estão dentro do sofrimento. É interessante a ideia aqui do texto, ok? Que o crer e o esperar estão nesse meio do sofrimento, de que tudo sofre e tudo suporta. A ideia do texto é que o amor confia, ele crê. Está vendo? A palavra crê aí, ok? A palavra fé. Fé aqui não é simplesmente acreditar. O amor, ele crê, ele tem fé, mas a fé aqui, veja, Jesus disse que os demônios creem e tremem, ok? A Bíblia diz isso. Então veja, os demônios têm fé, mas não é essa fé aqui. Essa fé aqui é a fé do relacionamento. Essa fé aqui é a fé de confiar. Essa fé aqui eu conheço aquela pessoa, eu amo aquela pessoa, eu sei o caráter daquela pessoa, e por isso eu confio naquela pessoa. É essa fé. E é essa fé que nós devemos ter em Deus. Então, quando o texto diz que o amor tudo crê, essa fé é a fé do relacionamento que nós temos com o Senhor. Essa fé que tudo crê, ela espera, ela confia em Deus, ela confia nos irmãos. Irmão, que coisa maravilhosa é isso. É poder você estar numa igreja e dizer, eu confio em Deus. Mas você poder dizer, eu confio nos irmãos dessa igreja. Que coisa especial isso. Hoje está tão difícil isso, não é verdade? Confiar nas pessoas. Confiar nas pessoas da família. Confiar nas pessoas do trabalho. Confiar nas pessoas dentro da igreja. Mas o texto está dizendo, irmãos, que nós devemos confiar em Deus. Mas o texto está dizendo que o amor confia. Mas a pergunta que eu devo fazer não é se eu confio nos irmãos da igreja. A pergunta que eu tenho que fazer é, eu sou uma pessoa confiável? Eu sou uma pessoa na qual os irmãos podem colocar fé em mim? Não fé salvadora, porque a fé salvadora está em Cristo, mas eu sou uma pessoa que os irmãos podem confiar em mim. Eu vou permanecer, eu vou suportar, eu sou um abrigo seguro para os meus irmãos. Os irmãos podem confiar em mim, no meu caráter, na minha palavra, nas minhas decisões, na minha atitude. Os irmãos podem confiar em mim. Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo. Porque a gente geralmente faz a pergunta, será que eu posso confiar em alguém aqui? Ih, rapaz, eu acho que eu posso. A gente faz esse tipo de análise, né? Mas na realidade aqui a gente tem que puxar para a gente. Será que os irmãos podem confiar em mim? Será que eu tenho um caráter e pelas minhas palavras, pelo meu comportamento, pelas minhas atitudes, pelo histórico da minha vida, será que os irmãos podem confiar em mim? Eu sou uma pessoa confiável? É essa a pergunta que eu e você precisamos fazer. Será que Deus pode confiar em mim?
Será que Deus pode depositar coisas na minha mão e depois dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei? Será que você é fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão, naquilo que Deus tem depositado e confiado a você? Você toma os dons que Deus te deu, as responsabilidades, o trabalho, o serviço, e faz com fidelidade diante do Senhor. Se amamos a Deus, seremos fiéis a Deus, porque o amor tudo crê. O amor é fiel. O amor é fiel. Não importa o que as pessoas estão fazendo de errado, você vai ser fiel a Deus. Você vai ser confiante. Ah, pastor, não dá para confiar em quase ninguém, mas dá para confiar em você. Porque você não vai viver de acordo com o que os outros vivem. Você vai viver de acordo com a Bíblia. Dá para confiar em você. Dá para olhar para você e não dizer: não, esse irmão é honesto. Ele disse que vai fazer, então ele vai fazer. Ele vai assumir a responsabilidade, então ele vai assumir a responsabilidade. A gente está em uma situação, precisamos da sua fidelidade. Vamos aqui, então você vai. Isso é muito importante, irmão, porque quem ama é fiel. Então, fidelidade, mas também esperança. Esperança. A ideia aqui é que se nós confiamos, nós esperamos. Esperamos o bem, esperamos o melhor. E é exatamente o que não tem dentro dessa igreja. Essa igreja está dividida, falta confiança nos irmãos. E obviamente que você espera num ambiente desse. É um ambiente horrível que essa igreja está vivendo aqui em Corinto, mas nós não podemos viver isso. Então o amor, que tudo crê, ele também espera. Ele espera, ele confia, ele espera nas promessas de Deus, ele espera em Deus, mas ele também espera o melhor dos irmãos. Ele espera o melhor da comunidade da fé. Ele espera que os irmãos irão cumprir a sua palavra, que irão fazer aquilo que é o melhor. Há uma expectativa do bem no meio da igreja, não do mal. Há uma expectativa de que os irmãos vão agir corretamente e não como essa igreja está fazendo. Paulo não consegue ter esperança nessa igreja. Por quê? Porque não crê nessa igreja. Uma igreja que está dividida, as pessoas estão fazendo um monte de coisa. E você vê a expectativa que Paulo tem nessa igreja, é uma expectativa ruim. É tão triste isso, irmão. É tão triste que Paulo. E aí, quando você lê 2 de Coríntios, você vai ler uma carta tão lamentável em tantos aspectos. A igreja fazendo tanta coisa. Você espera que a igreja melhore com uma carta dessa. Não, a igreja piora com uma carta dessa aqui, que Paulo manda. Então é muito triste isso, irmão, que nós possamos tudo crer e tudo esperar. Isso é, esperamos em Deus, esperamos a sua segunda vinda, mas esperamos o melhor uns dos outros. Esperamos o melhor uns dos outros. Olhar o irmão e dizer: poxa, eu espero o melhor desse irmão. Eu espero a melhor atitude, a melhor palavra, eu espero o melhor comportamento, o melhor serviço. Eu espero o melhor desse irmão. Por quê? Porque eu confio nesse irmão. Eu confio no caráter dele. Eu confio que esse irmão vai fazer o melhor. Meus irmãos, é esse o ambiente da igreja. É esse o ambiente que nós devemos ter na igreja. Mas lembre, você não pode agora pensar no seu irmão. Você tem que pensar em você. Será que eu sou alguém confiável? E a outra pergunta: será que os irmãos podem esperar o melhor de mim? Será que os irmãos podem esperar a minha excelência, o meu amor, a minha devoção, a minha fidelidade, o meu compromisso? Será que os irmãos podem olhar para mim e confiar em mim, mas esperar que eu vou fazer o melhor, que eu estou comprometido com a igreja, que as minhas atitudes e palavras são as melhores? É essa pergunta que a gente tem que fazer para a gente. São essas perguntas que nós temos que trazer para o nosso próprio coração. E dizer nessa noite: Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero ser uma pessoa confiável.
Eu quero ser uma pessoa em que todos podem esperar o melhor de mim. O melhor de mim. Né? Que eu vou ser esse abrigo seguro. Que eu vou ficar do lado dos meus irmãos. Quando eles estiverem sofrendo, eu vou ficar lá do lado. Eu vou orar pelo meu irmão. Vou estar junto de verdade com eles. Suportar, sofrer, crer e esperar. Que sejamos cristãos assim, irmãos, como esse texto maravilhoso que está nos chamando. Que Deus nos ajude a viver dessa maneira, porque o amor é assim, para a glória dele. Amém? Para a glória dele. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, meu amado irmão. Eu creio que você já tem